Oi pessoal, tudo bom? Tudo certinho com vocês? Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos neste momento clamar o Espírito Santo para que Ele esteja nos guiando neste momento de reflexão, de partilha. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, nós estamos nos aproximando das festividades do Natal. E para estarmos bem preparados para este momento, nós iremos refletir durante estas semanas, que ainda restam, esses dias que antecedem o Natal, esse período do Advento, nós iremos estar meditando sobre a Palavra de Deus, para que nós possamos estar mais preparados para estarmos vivenciando esta data tão importante para a Igreja de Cristo. E aí, nós começamos refletindo sobre o Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 37. E a palavra de Deus vai nos dizer: nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem. Com efeito, como aqueles dias que precederam o dilúvio, estavam eles comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam nada, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem, e estarão dois homens no campo, um será tomado e o outro deixado. Estarão duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem nosso Senhor. Compreendei isto: se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não pensais. Então, nesta primeira semana, deste nossa preparação, esse nosso itinerário espiritual, ele vai nos introduzir no clima forte e exigente do Advento, o chamado à vigilância. A palavra nos coloca, diante da urgência de despertar, de viver atentos, de não permitir que a rotina anestesie a nossa alma. O Evangelho, nos sacode com a advertência do Senhor, vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Jesus compara este tempo, aos dias de Noé. A vida seguia aparentemente normal, comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Mas o coração humano havia se fechado à voz de Deus. O dilúvio não foi apenas um castigo, foi o despertar doloroso de uma humanidade que, absorvida por si mesma, não percebeu nada até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim, também será a vinda do Filho do Homem, inesperada, repentina, definitiva.
Por isso, a palavra nos insiste, é necessário vigiar, não por medo, mas por amor. Quem ama não dorme. Quem espera o amado prepara-se continuamente. A vigilância cristã não é ansiedade, é esperança viva. Para compreender a profundidade deste chamado, nós vamos utilizar, uma citação de São Cirilo de Jerusalém, que no texto do Ofício das Leituras, da Liturgia das Horas, ele vai dizer assim, a minha liturgia ela, é em inglês, mas eu vou traduzir para vocês, Ela vai dizer assim: We do not preach only one coming for Christ, but a second as well, much more glorious than the first. Então ele vai dizer, anunciamos, a vinda de Cristo, não apenas a primeira, mas também a segunda, muito mais gloriosa. A primeira foi marcada pela humildade. Ele foi envolto em faixas e reclinado num presépio, reclinado num lugar, uma manjedoura. A segunda vinda, porém, ela manifestará a glória que sempre lhe pertence. Na segunda vinda, cheia de glória, cercada de uma multidão de anjos. O advento, portanto, nos faz recordar a primeira vinda para preparar o coração para a segunda. Recordamos o Deus escondido na fragilidade de Belém, mas levantamos os olhos para o Deus glorioso que virá como Rei e Juiz. São Cirilo, mais uma vez, nos exorta: não nos detemos, portanto, somente na primeira vinda, mas esperamos ainda ansiosamente a segunda. E acrescenta que quando Cristo vier, todos, queiram ou não, reconhecerão a realeza e sua vitória. Esta é a verdade que o Evangelho anuncia. Ele virá, e virá numa hora em que não pensamos. Jesus, ele não deseja que vivamos aterrorizados, mas despertos. O dono da casa não teme o ladrão. Ele simplesmente se prepara. Assim também o discípulo não teme a vinda do Senhor, porque o ama. A vigilância é fruto de 3 movimentos interiores. No primeiro, reconhecer que o tempo não nos pertence. O Evangelho vai nos recordar: não sabeis em que dia vem o Senhor. A vida é dom, e cada instante é visita de Deus. O segundo, discernir dentro do cotidiano. Nos dias de Noé, as pessoas viviam apenas a superfície das coisas. O discípulo, porém, vê com profundidade. Sabe que no ordinário Deus passa. Terceiro, guardar o coração no essencial. A vigilância nasce de um clima que não se dispersa. Ela identifica o que pesa, o que rouba energia, o que mancha a pureza do amor. Dom de Deus, a vigilância é também exercício, supõe oração, conversão e sobriedade. São Cirilo, mais uma vez, nos lembra que Cristo, em sua primeira vinda, veio com doçura. Veio para realizar um desígnio de amor, ensinando aos homens com persuasão e doçura. Agora, porém, aguardamos sua segunda manifestação, que será purificadora.
Ele é como o fogo da forja, é como a barrela dos lavadeiros. Essa expectativa não deve nos paralisar, mas nos purificar. Assim como a arca foi o lugar de salvação para Noé, também nós somos chamados a entrar no espaço onde Deus nos protege e nos renova. A vida de oração, a palavra, os sacramentos, a caridade. São Cirilo, mais uma vez, esclarece que Paulo, ao escrever a Tito, nos convida a viver a santidade quando esperamos a manifestação gloriosa. A graça de Deus se manifestou, ensinando-nos a viver com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança. Eis a vigilância que agrada ao Senhor, uma vida coerente, amorosa, humilde e cheia de esperança. O Advento, ele nos coloca diante de um destino definitivo da criação, Por isso que, mais uma vez nessa leitura aqui de São Cirilo, ele vai proclamar: nosso Senhor Jesus Cristo virá dos céus no último dia, dar-se-á a consumação do mundo, e este mundo que foi criado será inteiramente renovado, não como destruição, mas como cumprimento, não como aniquilação, mas como plenitude. A vigilância, portanto, direciona nosso olhar para o horizonte final, a renovação de todas as coisas, o triunfo da justiça, a vitória definitiva da luz sobre as trevas. Então, nessa primeira semana, nós somos convidados a 3 atitudes fundamentais. A primeira, examinar o coração. O que tem adormecido a nossa alma? O que nos impede de perceber os sinais de Deus? Nós somos convidados a acordar pela oração, dedicar diariamente o tempo silencioso diante da palavra, pedindo a graça da vigilância interior. E também nós somos convidados a viver com sobriedade e caridade, reduzir excessos, evitar dispersões, assumir um ato concreto de amor por dia. Então, nós finalizamos essa meditação, que nós fizemos da palavra do Senhor em preparação, para esse momento que é o Advento, que é o Advento em que nós nos entregamos a Ele, nós entregamos as nossas vidas, nós somos chamados a viver em vigilância. Vigiai e orai, estai atentos. É isso que o Senhor nos pede. Para terminar, vamos fechar os nossos olhos neste momento e vamos clamar, pedindo a graça de Deus, pedindo que o Senhor envie sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares, sobre os nossos amigos, por todas as pessoas que rodeiam as nossas vidas, que o Senhor esteja enviando sobre eles o Teu Santo Espírito, a fim de que possam estar preparados, vigilantes para a vinda do Senhor. Porque é isso que a Igreja nos pede, ao nos recordar, nesta leitura do Santo Evangelho, em que fala sobre a vigilância, que fala sobre Noé, em como as coisas acontecem de uma hora para outra,
sem que nós saibamos o quando. É bom, é saudável estarmos preparados. Por isso nós pedimos, Senhor, ilumina as nossas mentes, ilumina os nossos corações, faze com que nós estejamos cada vez mais voltados para Ti. Faz que neste período, nesta preparação para o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito do Senhor, o Paráclito, nos envolvendo completamente com a Tua graça, faça com que nós possamos verdadeiramente estarmos voltados para Ti, de corpo e alma, a fim de quando o Senhor retornar pela segunda vez, nós estejamos preparados para a sua vinda. E assim, nós ficamos assim. Nós terminamos esta meditação pedindo isso ao Senhor. A força do Teu Santo Espírito, para que sejamos vigilantes e preparados para a sua segunda vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe.